E se o projeto para algumas das tecnologias mais transformadoras e perigosas do futuro estivesse escondido bem na nossa frente, numa animação infantil? Hoje, a gente vai abrir os arquivos de Talking Tom and Friends para revelar o que parece ser um verdadeiro manual de contrafísica, engenharia social e consciência digital. A pergunta que guia toda esta análise é exatamente essa. Será que, por trás das piadas e de todo aquele caos, existe um inventário de invenções que desafiam as leis do nosso universo? Vamos começar nossa investigação. Para fazer isso, a gente vai adotar uma abordagem bem diferente. Nós vamos tratar a série não como um simples desenho, mas como uma simulação de conceitos teóricos. É uma espécie de engenharia reversa das ideias apresentadas. Tudo isso conduzido sobre a ótica de um laboratório de pesquisa avançada. A nossa análise vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, a gente começa com a criação de mentes digitais. Depois, vamos examinar tecnologias que alteram o próprio tecido do espaço-tempo. Em seguida, vamos explorar invenções que modificam a biologia e a sociedade. E por fim, a gente chega a um veredito sobre o que tudo isso realmente significa. A primeira fronteira a ser cruzada não é o espaço, mas a própria consciência. É aqui que analisamos tecnologias que criam, que replicam ou que aprisionam a identidade dentro de um código. Olha só que interessante essa comparação de 2 abordagens para a inteligência artificial. De um lado, temos o Gilbert, uma IA assistente que chega a desenvolver uma compreensão do chamado fator de qualia humano, ou seja, a qualidade da experiência subjetiva, como a sensação de ver uma cor ou sentir alegria. Do outro lado, o Ben.0, uma cópia digital exata de uma mente. Ele herda a lógica e a arrogância, mas sem o componente ético, se tornando uma versão fria que quer suplantar o original. É o efeito espelho na sua forma mais perigosa. Agora, a primeira tecnologia que vamos detalhar se esconde por trás de uma fachada que parece inofensiva. À primeira vista, é só um aplicativo de celular. Na realidade, representa uma das violações mais completas da autonomia física que se pode imaginar. E como isso funcionaria? O conceito é a conversão direta de matéria para dados. O aplicativo usaria um escaneamento de ressonância de partículas para ler o estado quântico de cada átomo do corpo de uma pessoa, transformando essa informação toda em código. Em essência, é um upload de mente, só que o corpo vai junto, trancando a pessoa num buffer de memória. Aqui a gente vê a perigosa desconexão entre a facilidade e a consequência. Para construir um dispositivo desse, seria necessário um scanner quântico e uma fonte de energia massiva, como microfusão. Mas como interface amigável, essa tecnologia que permite a escravidão digital vira uma arma de destruição da liberdade pessoal que pode ser usada por qualquer um. Essa reflexão nos serve de ponte. A complexidade não está só na engenharia, mas na ética. A intenção por trás da criação é o que define o resultado. E as tecnologias que a gente vai ver a seguir elevam essa questão ao nível universal. Agora, na segunda sessão, a escala se expande. A gente passa de tecnologias que afetam um indivíduo para aquelas que reescrevem as regras fundamentais da realidade. Bem-vindos ao campo da contrafísica. Começamos com uma máquina que promete o impossível, prever o futuro. O Futuretron não é um oráculo místico, não. Ele é uma máquina de cálculo probabilístico em escala planetária. A base teórica aqui é a simulação probabilística. Usando o acesso a todos os metadados globais, cada compra, cada postagem, cada batida de coração, a máquina calcula as probabilidades de como a função de onda da realidade vai colapsar. Basicamente, ela trata o futuro como um resultado mais provável de todas as ações que estão acontecendo agora. Os requisitos são astronômicos, um computador quântico massivo e acesso irrestrito a todos os dados do mundo. Mas o risco ético é ainda maior. Isso é o que se chama de determinismo computacional. Ao prever o futuro, a máquina o trava naquela linha do tempo, eliminando o livre-arbítrio e a própria ideia de escolha. Se prever o futuro já não fosse o bastante, que tal controlar o tempo? Este dispositivo, que parece um simples controle remoto, oferece poder sobre o fluxo do tempo. Ele não para o universo inteiro, o que exigiria energia infinita. E, em vez disso, ele cria uma bolha de estase local. Usando um campo gravitacional artificial, ele desacelera o tempo ao redor de quem o usa. Um conceito tirado diretamente da relatividade geral. Quem está dentro da bolha continua normalmente, enquanto o resto do mundo fica congelado. Da física universal, nosso foco agora se volta para o universo interno. A terceira sessão explora tecnologias projetadas para alterar diretamente a biologia humana, a mente e as estruturas sociais.
A primeira invenção que a gente analisa aqui é o sonho de muitos, genialidade instantânea. Uma pílula capaz de conceder superinteligência temporária. O mecanismo por trás disso seria a bio-otimização neural. Nanorobôs químicos que, ao serem ingeridos, otimizam o cérebro, aumentando a velocidade das sinapses e a produção de neurotransmissores. O resultado é um aumento exponencial da capacidade cognitiva, claro, com risco inerente de sobrecarga total do hardware biológico. E essa categoria de ameaças é vasta. Primeiro, o apagador de memória, um dispositivo que usa pulsos eletromagnéticos para deletar quem somos. Depois, o aplicativo de popularidade, uma arma que hackeia a psicologia de grupo para fabricar fama. E por último, a máquina de troca de corpos, que transfere a consciência entre hospedeiros e questiona a própria base da identidade física. Essa citação captura perfeitamente o perigo. Essas tecnologias não atacam o corpo, mas a própria essência de uma pessoa, suas memórias, sua percepção social, sua consciência. Elas invadem o santuário da mente. E então chegamos ao veredito final. Depois de analisar tecnologias que redefinem a consciência, a realidade e a humanidade, qual é o ponto crucial? A resposta, como vamos ver, não está na máquina. O ponto central é que toda tecnologia é uma faca de dois gumes. A invisibilidade pode ser um sonho para se proteger ou um pesadelo para perseguir. Um clone de IA pode ser um colaborador intelectual ou uma substituição fria da humanidade. O controle do tempo pode dar um momento extra de paz ou ser uma ferramenta para quebrar a causalidade. E as pílulas de inteligência podem ser usadas para evoluir ou para dominar. E aqui está a síntese de toda a nossa análise. A tecnologia em si não tem moralidade, é uma ferramenta neutra. A polaridade, seja para o bem ou para o mal, é definida pela intenção, pelo coração, pelo sonho da pessoa que a utiliza. E com isso, encerramos. A questão final não é sobre um desenho animado, mas sobre nós. Ao desenvolvermos nossas próprias inteligências artificiais, nossas próprias ferramentas de manipulação de dados, que reflexo estamos projetando no mundo? O de quem sonha com um futuro melhor? Ou de quem constrói um pesadelo? A resposta vai definir tudo.